top 12 melhores doramas que eu já assisti. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou aqui comentar com vocês quais são os melhores doramas que eu já assisti. Eu havia prometido a vocês 3 vídeos sobre doramas. Um sobre a história da Coreia em doramas, e esse vídeo eu já fiz. Então assim, doramas que nos ajudam a entender a história da Coreia desde séculos atrás até a década de 80, 90. O outro é esse dos melhores que eu já assisti. E um outro sobre doramas para entender a Coreia hoje, né? Então, eu fiz um histórico, aí seria uma continuação desse histórico. Porque na minha cabeça eu falaria dos tops por último, né? Seria o terceiro, mas tá mais fácil fazer isso do que esse sobre... Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito. Que me siga no Instagram, Kiwi do Mundo. Veja as opções para membros. Toda semana tem conteúdo exclusivo para membros deste canal. Antes de mais nada, o que é dorama? Dorama significa drama. É drama de gênero dramático, né? Você tem o gênero romântico, o policial e o dramático. Não, pensando em categoria de obras cinematográficas. Não é essa categoria, não é a História com Açúcar. Drama é simplesmente uma obra cinematográfica de ficção. Então você pode ter dorama, que é drama romântico, policial, de terror, investigativo, né, que é o mesmo policial. Enfim, é uma designação para qualquer produção cinematográfica de ficção da Ásia. Então, assim, não é só também da Coreia. Então, a gente tem dorama chinês, japonês, coreano, sei lá, da Indonésia e tal. Eu, aqui, hoje, eu vou falar só dos coreanos, são os que eu mais assisto, mas... ultimamente eu tô assistindo umas produções chinesas e vi uma coisa ou outra da Indonésia, eu tô querendo ver mais. E para a Coreia são novelas, então na Coreia passa assim em vários canais TV aberto, fechado, e sei lá, o dia inteiro fica passando dorama, por isso tem tanta produção assim. Então, assim como a gente tem aqui as emissoras de TV que passam novelas, lá os doramas são assim, são novelas coreanas, né? Claro que a depender do horário, então os mais levinhos, os mais romancinhos e tal. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu vou falar dos top 12, porque eu tive dificuldade de escolher top 10. Mas antes de apresentar esses top 12, eu vou apresentar aqui 3 listinhas, considerando o gênero, talvez. Então, assim, os melhores romances, né? Drama sobre romance e os melhores policiais. Só essas duas distinção. Porque não necessariamente esses que eu vou citar aqui vão entrar nos top 12, mas... porque me perguntam muito, né? Ah, eu gosto de romance, eu gosto de policial, o que você indica? Como me perguntam muito sobre esses dois tipos, né? Esses dois gêneros, aí eu vou apresentar aqui alguns títulos desses gêneros para quem gosta só disso. Não necessariamente esses títulos vão estar nos meus top 12. E também vou falar quais são os clássicos, se você quiser, assim... entrar nesse universo doramístico, quais são os clássicos. Tem gente que gosta de começar pelos clássicos, que é para entender melhor tal, e aí fica a critério de cada um. As minhas indicações, os melhores romances, né, em dorama. E eu faço uma separação entre romance, comédia romântica e romance dramático. Eu gosto mais dos dramáticos. Comédia romântica, eu acho que é bem mais previsível, então eu tenho a impressão que são todas iguais, né? Os mesmos clichês, as mesmas coisas, eu não tendo a gostar tanto. Então, assim, é uma distraçãozinha, você tá lavando a louça e tal, mas eu não tento gostar tanto. Ainda assim, eu vou indicar 2 que eu acho que tem uma qualidade superior. E as 2 estão na Netflix. É Loucos Um Pelo Outro, que é uma história hilária, na Netflix, dublado e tudo, que é a história de um casal que os dois se encontram porque passam pelo mesmo psiquiatra. Ele tem problemas lá de explosão, uma policial que está afastado e tal, e ela teve uma desilusão amorosa, teve um trauma lá, e os dois precisam de tratamento psiquiátrico. Eles têm encontros assim, hilários, é muito engraçado. E a outra indicação acabou de entrar na Netflix, é Beleza Verdadeira. É de teenager, mas, gente, ali tem passagens tão hilárias, eu ri alto, e eu não sou de ficar rindo assim, principalmente essas coisas que são repetitivas, assim, dorama, pra mim, eu já nem vejo graça. Mas em True Beauty, que é Beleza Verdadeira,
tem coisas, assim, tem clichês, tudo, mas tem coisas que são muito engraçadas. É uma história bacana, faz muito sucesso, ele é um dorama, assim, muito comentado, assim, muito bombado, e eu acho que vale a fama. Então, assim, eu indico esses dois. Embora Pretendente Surpresa, não que eu esteja indicando, mas Pretendente Surpresa é um dos mais famosinhos aí para comédia romântica. Eu acho os outros dois, True Beauty, Beleza Verdadeira, e Loucos um pelo outro, com uma qualidade superior, menos clichê, tem nuances mais interessantes para considerar. Os doramas românticos, que é drama mesmo, história de amor, mas mais dramática, não é comédia romântica. E só um deles não está na Netflix. Dois deles. Só dois deles não estão na Netflix. Pousando no Amor, que é clássico, né? É uma história que me surpreendeu muito positivamente e é um dorama que te prende do início ao fim. Ele é engraçado também, mas eu não o caracterizo como comédia romântica. Tem passagens bem engraçadas, mas eu acho que ele é mais dramático. Descendentes do Sol também, esse infelizmente não tem na Netflix. Esse também é muito bom ali, pra mim é categoria Pousando no Amor, a história de uma médica e de um oficial militar que vão em missão em outro país e tal. Prende do começo ao fim, muito bom. Something in the Rain, que ele é mais lento, né? Tem menos aventura, mas eu acho ele é uma história que prende muito, a gente fica muito envolvido com o casal e é um drama, esse é drama mesmo, não tem nada ali pra rir, né? Nos outros dois, Pousando no Amor e Descendentes do Sol, ainda tem umas passagens mais cômicas, embora não os considero comédia romântica, mas Something in the Rain, não. Mas dá tudo certo no final, tal, mas é uma história bonita, assim. Porque esta é Minha Primeira Vida, é muito bom também. Talvez ele não tenha a fama que Pousando no Amor e Descendentes do Sol tem, porque esses são clássicos, eu até vou citar lá. Aqui os personagens secundários são interessantes, tem histórias interessantes. Então tem a história do casal principal, história de dois casais secundários. E é muito interessante, ele é muito adulto, traz questões muito relevantes, sabe? Tem muitas questões relevantes, sabe? Sobre feminismo, sobre relação entre casal. É muito bom esse dorama. E se você se interessar, ele vai sair da Netflix agora, acho que no finzinho do mês, no último dia do mês. Então, assim, dê uma olhada lá. Esse vale a pena, é muito bom mesmo. E o último, que não tá na Netflix, infelizmente, Moon Lovers. Este é histórico e é uma história, assim, muito forte. Eu fiquei impactada com essa história, assim, por dias, né? Uma história bonita, é dramática. De todos esses aqui de romance, ele é o mais dramático, mas é uma história linda, muito envolvente, né? E uma moça que é do século XXI, acaba com aquelas coisas de Coreia, de viagem no tempo, ela acaba caindo lá na dinastia Joseon e ela se envolve com todos os príncipes, né? De uma maneira ou de outra, por amizade e tal. É a relação dela com cada um deles. É uma história muito interessante, muito bonita. Uma indicação se você gosta de produções investigativas policiais. Signal, eu não lembro se ainda está na Netflix. Eu ouvi falar que ia sair, não sei se saiu. De todo modo, eu vou deixar aqui embaixo onde vocês vão poder encontrar todos esses doramas. Também tem a questão de viagem no tempo, né? Aliás, esse é um lugar comum, doramas coreanos. Aqui a gente tem uma história de investigação. Agora eu não lembro mais a diferença de tempo. Eu sei que é um policial do passado que por meio de um walk-talk conversa com um policial do presente, e esse policial do presente tem uma colega de trabalho que conhecia esse do passado. Então ela é mais velha e ela é o elemento comum ali entre os dois, então esses três aí desvendam o crime. Então tem essa questão do tempo, de uns ter informação privilegiada do que vai acontecer no futuro. O outro é Juvenile Justice, que é sobre uma juíza que julga menores infratores. E ela não gosta de menores infratores, né? Assim, no começo é isso que ela fala, é isso que dá a entender. Mas depois a gente percebe que a história aqui é outra. My Name, que é a história de uma garota que vê o pai dela ser assassinado em frente à casa, o apartamento, né? O pai dela tá do lado de fora do apartamento, ela pelo olho mágico vê o pai dela ser assassinado. Aí ela cresce, ela se associa com um traficante, porque ela acredita que foi gente da polícia que matou o pai.
Ela se associa a um traficante para se vingar, se infiltra na polícia e tal. É um filme de ação. Este aqui é tal qual os filmes americanos. Aliás, abrindo parênteses, tem gente que fala, mas coreano, aquele ritmo. Tem produção coreana que, se não fosse pelos atores, né, visivelmente asiáticos, a gente acharia que é produção americana, de ritmo, de enredo e tudo mais. My Name é um desse tipo. Juvenile Justice também. Acho que esses investigativos são mais assim. Então, se não fosse pelos atores, você diria que é uma produção coreana. Além do mal. Aqui é também a história de dois policiais, um desconfia do outro. A gente fica sem saber quem é culpado, quem é inocente. Uma história de serial killer. Às vezes é um dos policiais que está envolvido, às vezes é outro. Uma interpretação fabulosa do policial acusado aqui de louco. Aquele ator, tá com interpretação fabulosa aqui. Além do mal. Todos esses aqui, policiais, na Netflix. Tem na Netflix. Flores do Mal, também. É de um cara que tem uma outra identidade, tá casado, tem filho e tal, vive uma vida comum. Só que ele tem uma história no passado, ele é envolvido, o nome dele é envolvido em assassinatos. O pai dele não tinha boa fama, cometia algumas coisas lá de contravenção e tal. Ele é procurado porque ele é acusado de crimes e tal. E ele tem uma nova identidade. Só que a esposa dele é policial. E ela começa a investigar. Certo? Todos da Netflix. Agora, quais são os doramas clássicos, hein? Que, assim, clássicos na Dramalândia. Nem todos têm na Netflix, eu vou dizer quais são, quais não tem. Boys Over Flowers, de 2009. Ele é um dos clássicos. Herdeiros. Goblin. Esse não tem na Netflix. Pousando no Amor, que eu já citei. Descendentes do Sol, também eu já citei. Moon Lovers, que eu também já citei, né? Esses são romances. My Love from the Stars. Este é o único que eu não assisti desses que eu tô citando. E também não tem na Netflix. Mulher Forte do Bunsu. Esse é comédia romântica. É meio investigativo e tal. Esse é um que eu poderia citar lá como os top comédia romântica também. Ele é bom, muito bom. Esse não tem na Netflix. E Mr. Sunshine, que é um histórico, mas ele já é clássico. Todos esses são clássicos. E tem dois que, embora sejam recentes, eles estão ali para se tornarem clássicos, né? Eles vão ser sempre citados, que é o quê? Round 6. Para vocês verem que dorama não é água com açúcar. Round 6, acho que a produção aí ou uma das mais assistidas na Netflix. E Uma Advogada Extraordinária, que esse também vai se tornar um clássico. Esses dois, certamente, né? Então, esses são, assim, dentre todos os mais falados, mais citados. Alguns são bem antigos. Agora vamos aos que eu considero melhores, independentemente de categoria, independentemente se é clássico ou não, enfim, os melhores. Não consigo ranquear. Vocês sabem, quem me conhece sabe, eu não consigo ranquear, falar qual é a 11ª posição, 10ª posição. Mas o que eu consigo fazer desses 12? Apresentar a maior parte deles e depois destacar, acho que 4 ou 5 que tem um passinho a mais ali à frente, digamos que seriam os top 4. Mas também sem ordem entre eles, né? Qual que seria o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Vou falar uns 7 aqui que estão mais ou menos no mesmo patamar, e depois uns 4 que pra mim são um pouco superiores, tá? Então, já citei Juvenile Justice e já citei Signal. Pra mim são muito bons. Uma Advogada Extraordinária também, que é a história da moça autista, advogada autista, que tem um QI altíssimo e tal, e cada episódio também uma história nova que ela desvenda lá. Um outro belíssimo, assim, que você chora do começo ao fim. Acho que A Caminho do Céu também é a história de um garoto autista, mas aí você chora não é porque ele é autista, não. Ele trabalhava com o pai limpando, recolhendo objetos de pessoas mortas, né? Então, assim, ele ajuda as famílias nesse momento de passagem. Uma pessoa morreu, ele vai lá, recolhe, limpa, organiza as coisas, entrega os pertences pessoais para a família. É que aqui no Brasil não tem esse tipo de serviço, para a gente ficar mais difícil de pensar. Trabalhava com o pai, depois passa a trabalhar com o tio, esse rapaz. Um outro que é recentíssimo, entrou na Netflix, acho que mês passado, vale muito a pena, muito bom. Uma Dose Diária de Sol. A história de uma enfermeira que começa a trabalhar na ala psiquiátrica, ela trabalhava em outra área. E aí, ela, muito dedicada,
ela dá uma atenção a mais aos pacientes, coisa que as outras enfermeiras acabam não fazendo, né, pelo corre-corre. E aqui também a gente acaba conhecendo a história de cada um, de cada paciente. E ela acaba se envolvendo por ela dar essa atenção a mais. O dorama, ele é muito bom porque acaba nos ajudando a entender várias doenças contemporâneas. Então, síndrome do pânico, porque aí a gente tem pareceres médicos e também sobre o que fazer para tratar o doente, as causas e tal, né? Porque a gente está falando de um hospital psiquiátrico. É especialmente legal porque tem um aspecto que me fez lembrar aquele livro Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, que acompanha um desenvolvimento lento e gradual de uma doença. E a gente percebe que até mesmo o pessoal da área da saúde, que está diretamente lidando com isso, não está imune a adoecer. Um outro muito bom, Sky Castle. Todos esses, por enquanto, tem na Netflix. Este é um que nos ajuda a entender um pouco, ele vai entrar no outro vídeo que eu vou fazer sobre a Coreia, nos ajuda a entender um pouco essa competição por estudos na Coreia. Aqui, Sky Castle é um condomínio de luxo onde vivem, sobretudo, médicos, tal, e suas famílias, e com filhos, assim, na idade adolescente, prestes a prestar vestibular. Então, são adolescentes que estudam o dia inteiro e depois ainda fazem cursinho e tal, para passar. E aqui, o que está em jogo aqui? Toda a pressão por passarem numa faculdade boa, preferencialmente na Universidade de Seul em medicina, né? Porque aqui a gente está falando de um condomínio de médicos, então parece que os filhos sofrem até uma pressão para seguir carreira médica. Enfim, acontecem crimes, tem história investigativa, é muito bom também. E aí, de novo, Moon Lovers, eu cito, né? Porque já entrou ali nos clássicos, já entrou ali nos Histórias de Amor e entra aqui também, que é a história que eu falei, que é bem dramática, sobre a dinastia Joseon, uma moça que se envolve lá com os príncipes e tal. E o outro que eu também já citei é Porque Esta é Minha Primeira Vida, que é um dos romances que eu acho mais interessantes aqui, o dorama para romance. E agora os 4, para mim são os melhores, sem distinção de posição entre eles também, hein? Todos da Netflix, Vida Incompleta. Eu não sei se este já saiu, né? Eu ouvi falar que ia sair, porque assim, a Netflix anuncia que vai sair, mas depois parece que renova, não sai, nem todos saem quando ela anuncia. Vida Incompleta. Com este nome, eu pensei que fosse uma história de amor, não me chamou a atenção. Não tem nada de história de amor. Gente, é um dorama de escritório. Acho que mais de 80% das cenas dentro do escritório de empresa. As interpretações do garoto jovem que entra e do chefe dele, a relação que se dá entre esses dois, nossa, é muito boa. É uma relação muito bonita e as interpretações são muito boas. Eu fico com vontade de pegar um colo. Aqui é um garoto que ele não tem formação superior, a experiência dele é jogar Go, né, que é um jogo que tem lá muito comum na Coreia. Então ele era tipo rato deste jogo. E aí ele entra por indicação na empresa. Só que ele entra junto com vários outros candidatos que já são formados, falam outros idiomas e tal. E ele não tem essa preparação. E ele sofre muito preconceito. Só que ele é inteligente, ele é esperto. Só que quando ele entra, ele não sabe tirar um xerox, não fazer uma cópia. Então ele encontra pessoas que o hostilizam, pessoas que ajudam ele. Eu fiquei muito surpreendida, positivamente surpreendida, principalmente com essas interpretações. O outro que eu já citei no romance histórico, citei aqui em clássico, é Mr. Sunshine. É um dorama que nos ajuda a entender a história da Coreia, principalmente na invasão japonesa, assim, fins do século XIX até 1910, quando o Japão realmente domina, torna Coreia colônia japonesa. Então, todo o processo ali, a formação do exército dos justos, que depois, né, vai lá pro norte, e aí acabam sendo eles a lutar ali na Coreia do Norte contra os Estados Unidos. Então, a formação do exército dos justos, a mulher de conforto, a dominação japonesa, a cultura japonesa, coreanos que já tinham sido criados por japoneses e voltam, coreanos que traíram sua pátria, que praticamente que estão do lado dos japoneses. Então, parece um monte de coisa, sem falar que as personagens principais é um primor. Este dorama é um primor, já falei dele lá no outro vídeo. O outro muito bom, Navilheira. Gente, é outro também que você chora.
Porque é a história de um velhinho que se aposentou e aí ele quer realizar o sonho dele, que é o quê? Ser bailarino. Então ele tem uma paixão pelo balé que ele nunca realizou, porque, enfim, tinha que cuidar das coisas práticas da vida e agora já no finzinho, família criada, tá, já tem netos grandes, ele quer realizar esse sonho. E aí ele vai lá na escola de balé e pede e um jovem, né, bailarino também, que já tem suas questões de se continua no balé ou não, se torna o professor de balé dele. É uma história linda. E agora, um que eu acho impressionante, olhando apenas o título, sinopse não dá nada, mas impressionante, My Mister. Este dorama é impressionante. Para mim, ele vai ser um dos melhores de todos os tempos. My Mister é a história de uma jovem que entra lá no emprego, ela é funcionária temporária, ela é super quieta na dela e tal. O chefe dela é uma pessoa com problema no casamento, só enfrentando problemas ali, também não progride na carreira e tal. E ela, uma vida ali miserável. Então, assim, você pense numa pessoa miserável, é essa moça. Pense em tudo que acontece com ela, é essa moça. Então, no começo, a gente não sente muita empatia por ela, mas a partir do momento que a gente começa a conhecer o que acontece com ela, a vida dela, sabe, de ter que pagar dívida de família, vó doente, todo o sacrifício que ela faz, eu já sei que essa moça, ela vê este chefe dela, que tem essa situação também, receber suborno. E ela faz disso uma oportunidade para se dar bem. Começa assim. Mas depois a história ganha um outro rumo. A relação desses dois também é uma das coisas mais impressionantes, mais bonitas de se ver. Ele solitário com a vida dele, ela também, vidas tristes e solitárias. Eu achei esse dorama, pra mim, de tudo que eu já vi, os 4 melhores, Vida Incompleta, My Mister, Mr. Sunshine e Navileiro. Agora, você que acompanha doramas, me diga, qual desses aqui que você já assistiu e gostou? Concorda comigo? Discorda? O que você vai colocar na sua lista? Com essa minha preferência aqui pontuada, já deu para perceber o tipo de dorama que eu gosto. Considerando isso, o que você me indica? Vou adorar saber. Muito obrigada, beijo.